Se você quer saber quais foram as 10 questões mais cobradas no ano de 2025 a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, continua aqui comigo que eu vou te mostrar. Professor, professora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais uma série de vídeos do nosso canal com as 10 questões mais cobradas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu vou te mostrar as 10 questões, os 10 temas que mais se repetiram no ano de 2025. Para você que não me conhece, meu nome é Leandro Lima, eu sou professor efetivo aqui da Rede Estadual do Mato Grosso do Sul e também sou técnico em assuntos educacionais do Instituto Federal aqui do Mato Grosso do Sul também. Questão número 1. Esse tema da questão número 1, ele se tornou aí um tema recorrente, principalmente pós-período de pandemia. É uma questão que vai falar sobre a obrigatoriedade de vacinação, como é que está previsto isso lá no ECA. Então vamos lá. Determinado casal, V e S, se recusou veementemente a vacinar seus filhos, L, de 3 anos, e H, de 9 anos. Na escola em que as crianças frequentam, praticamente todas as crianças já foram vacinadas, pois trata-se de uma exigência do regulamento interno da escola. Contudo, o casal insiste em dizer que o direito à educação e à saúde de seus filhos é inalienável e pertence a eles, que são seus pais e tutores legais. Em relação ao hipotético caso descrito, fica evidente que: alternativa A. Os pais estão totalmente certos, pois, como tutores legais, têm total força de decisão sobre qualquer situação que diga respeito a seus filhos. Alternativa B. A questão da vacinação é muito recente e complexa e não cabe julgamento por parte da sociedade ou de qualquer instância sobre o fato de os pais vacinarem ou não seus filhos. Alternativa C. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, não dá margem de discordância, pois impõe como obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E a alternativa D, com a evolução da alimentação e dos suplementos alimentares, é certo que as crianças estão cada vez mais fortes e menos propensas às doenças, o que torna viável aos pais poupá-las de vacinas doloridas e desagradáveis. Bom, vamos lá, ó. Eu quero chamar sua atenção primeiramente para a alternativa B, que começa dizendo que a questão da vacinação é muito complexa. Isso aqui, ainda que você não soubesse, ainda que você não tivesse lido o ECA, ainda que você não lembrasse como é que está tratada a questão da vacinação dentro do ECA, essa alternativa você já poderia descartar, porque a questão de vacinação não é uma questão muito recente. A alternativa D, você também conseguiria, com um pensamento um pouquinho mais crítico, você conseguiria avaliar que mesmo com a evolução da alimentação e dos suplementos alimentares, isso não descarta a necessidade de vacinação. Então você poderia até ficar em dúvida, mas certamente você conseguiria descartar a alternativa D também. Então ficaríamos com a alternativa A, que diz que os pais estão certos e que eles são os tutores legais, podendo assim decidir sobre a vacinação, e a alternativa C, que diz que o ECA não dá margem para discordância, pois impõe como obrigatória a vacinação. Vamos ver como é que está tratado isso no ECA? Olha lá. Esse tema está tratado no artigo 14, no parágrafo 1º, para ser mais exato. Então diz o seguinte, ó, artigo 14. O Sistema Único de Saúde, o SUS, promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. E o parágrafo 1º vai dizer que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Atualização do ECA, então, de 2016. Portanto, gabarito da nossa questão, alternativa C. Então, repetindo, desde 2020 e 2021, essa questão sobre a obrigatoriedade da vacinação ela voltou a cair bastante e foi uma das 10 questões mais cobradas em 2025 em relação ao ECA. Questão número 2. O artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 1990, estabelece um princípio fundamental para a proteção de crianças e adolescentes
em todas as esferas sociais. Com base nesse artigo, assinale a alternativa correta. Letra A. O ECA assegura proteção contra a negligência e a violência. Até aqui, bacana. Desde que praticadas por agentes públicos, não abrangendo atos praticados por membros da família ou da sociedade civil. Quer dizer que o ECA, então, só protege as crianças no caso de abusos praticados por agentes públicos. Se o abuso for praticado por membros da família ou sociedade civil, o ECA não assegura essa proteção? Alternativa totalmente errada. Alternativa B. Atos de omissão que resultem em violação de direitos fundamentais da criança e do adolescente não configuram infração, sendo considerados falhas morais e não jurídicas. A alternativa está dizendo que sempre que o direito fundamental de uma criança ou adolescente for violado e que essa violação se der por meio de uma omissão de alguém que tinha o dever de fazer e não o fez, isso não configuraria infração, e sim uma falha moral. Errado também. Alternativa C. A criança e o adolescente poderão ser submetidos a formas de disciplina que envolvam castigos físicos, desde que com autorização dos responsáveis legais. Quer dizer que se o responsável legal autorizar, a escola pode submeter a criança a castigo físico? É isso? Absurdo, né? Alternativa C, então, errada. Alternativa D. Nenhuma criança ou adolescente poderá ser submetido a negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, sendo punido qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Coisa linda, né? É a literalidade do artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos ler a alternativa E. O Estatuto prevê que somente adolescentes em conflito com a lei têm o direito à proteção integral contra a violência, não se estendendo tal proteção às crianças. Quer dizer que o ECA só protege integralmente contra a violência o adolescente que tiver em conflito com a lei e ele não protegeria as crianças? Alternativa E, errada. A sugestão que eu dou para vocês é aqui, decorar o artigo 5º. O artigo 5º, sem dúvida alguma, é um dos artigos que mais caem e as bancas gostam de trocar algumas das palavras que são contidas ali no artigo 5º. Então, se você tiver o artigo 5º decorado, você não vai cair em nenhuma pegadinha da banca. Questão número 3. De acordo com o artigo 3º do ECA, é dever do Estado, da família e da sociedade assegurar todos os direitos fundamentais à criança e ao adolescente. Com base nesse artigo, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas todas as oportunidades e facilidades para seu desenvolvimento integral, em condições de liberdade e dignidade. Coisa linda, né? Artigo 3º, quase que na sua íntegra, aqui na alternativa A. Mas vamos ler o restante das alternativas. Alternativa B. A criança e o adolescente têm seus direitos fundamentais garantidos apenas quando em situação de vulnerabilidade social, sendo os demais casos de responsabilidade exclusiva da família. Eu já disse isso em outros vídeos, que sempre que a alternativa trouxer essas palavras que são limitadoras, você deve grifar, porque isso aqui tem grande chance de tornar a alternativa errada. Então, a alternativa está dizendo que a criança e o adolescente eles têm os direitos fundamentais garantidos apenas quando eles estiverem em situação de vulnerabilidade social? Nos outros casos, isso é responsabilidade da família? Não, alternativa errada. Alternativa C. O Estatuto assegura os direitos civis, mas restringe a garantia do desenvolvimento espiritual e moral, por tratar-se de aspectos subjetivos e não juridicamente mensuráveis. Toda vez que alguma alternativa disser que o Estatuto da Criança e do Adolescente está restringindo direitos das crianças, você já fica ligado, porque muito provavelmente essa alternativa vai estar errada. O ECA ele é bem amplo, ele é bem abrangente quando ele fala dos direitos garantidos às crianças e aos adolescentes. Então, a alternativa C, errada. Alternativa D. A proteção integral prevista no ECA
limita-se ao desenvolvimento físico e mental da criança e do adolescente, sendo as demais dimensões contempladas por outras legislações específicas. Se a gente está falando de proteção integral, a gente não pode usar na mesma frase o verbo limitar. Se a proteção é integral, ele não pode limitar-se ao desenvolvimento físico e mental. Alternativa D, então, errada. Alternativa E. O acesso a direitos fundamentais como saúde, educação e cultura depende da comprovação de vulnerabilidade da criança ou adolescente, conforme previsto em lei. A questão está dizendo, então, que apenas as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade é que teriam acesso a direitos fundamentais como saúde, educação e cultura. Alternativa E, errada. Nosso gabarito, então, fica a letra A. E eu transcrevi aqui embaixo o artigo 3º, que diz o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Em 2016, ainda foi acrescido aqui o parágrafo único, que diz que os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Deixando ainda mais claro, então, que os direitos das crianças e dos adolescentes de que trata o ECA, eles se aplicam a todas as crianças e adolescentes, sem qualquer tipo de discriminação. Questão número 4. De acordo com o ECA, está incorreto afirmar, então a questão quer a alternativa errada. Alternativa A. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Bom, ainda que você não saiba a literalidade ali do artigo 7º, após a leitura eu achei um texto bacana, achei um texto ok, marcaria ela como correta. Alternativa B, artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. A gente já viu o artigo 5º, mas ainda que você não tivesse lido, as informações contidas aqui na alternativa B parecem corretas. Marcaria, então, provisoriamente como correta. Lembra que a gente tem que achar a incorreta. Alternativa C, artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Após a leitura, eu também classificaria como correta. Então, seguindo o nosso raciocínio de que as 3 primeiras estão corretas, a incorreta deve ser a D ou a E. Alternativa D, artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Aparentemente também correta. Informações bastante coerentes, então, na alternativa D. Portanto, seguindo a nossa lógica, a alternativa E provavelmente seja a errada. Vamos lá. Artigo 18. É dever do Estado velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
E agora, qual a pegadinha da alternativa E? É dever do Estado? Eu trouxe o artigo 18 aqui embaixo, ó. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, essa é uma questão que você tem que ler as alternativas com muita atenção, porque se você não encontra essa pegadinha aqui na alternativa E, você teria que voltar nas alternativas de A a D e procurar qual delas estaria errada. Mas a gente fez a leitura atenta das alternativas e viu que todas elas eram coerentes. Portanto, a alternativa E é o nosso gabarito, porque ela está dizendo que é dever do Estado, quando na verdade é dever de todos. Questão número 5. O direito à educação é contemplado pelo ECA, que no capítulo 4 prevê uma série de direitos relacionados ao tema. No que diz respeito à educação da criança e do adolescente, constitui um dever do Estado assegurar. Essa também é uma questão que sempre cai em concursos da área da educação, que é a questão que relaciona o que está previsto no ECA com o que está previsto lá no artigo 4º da LDB, que fala das obrigações do Estado em relação à educação. Sem dúvida alguma, é um dos temas que mais aparece, e em 2025 ele caiu bastante. Item 1, então, vai dizer que é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Item B, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Item 3, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Se você já estudou a LDB, você está careca de saber que o atendimento em creche e pré-escola das crianças vai de 0 a 5 anos de idade. O nosso item 1, então, está errado. O item 2 e o item 3 estão corretos. E aqui não tem outra forma, você vai ter que ler e decorar o artigo 54 do ECA, que praticamente repete o que está descrito lá nos artigos iniciais da LDB, no artigo 4º da LDB, que são os deveres do Estado em relação à educação. Item 2 está correto, item 3 está correto também. Item 2, acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, está correto. Item 3, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria, correto também. 2 e 3 corretos. Gabarito letra C. Aqui embaixo um recorte, então, do artigo 54 do ECA e o inciso 4º que vai dizer sobre o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Questão número 6. Uma criança de 10 anos informou a um agente escolar que apanha diariamente de sua mãe e que seus demais familiares não sabem disso. De acordo com o comando expresso do ECA, o dirigente do estabelecimento de ensino, ciente do fato, deve. Alternativa A. O dirigente do estabelecimento de ensino, então, deve denunciar os fatos à Defensoria Pública e ao Comissariado de Menores. Alternativa B. Convocar a mãe da criança, pedir-lhe explicações e orientá-la. Alternativa C. Acionar apenas ao pai e pedir a ele que tome providências contra a mãe. D. Orientar a criança a comunicar a situação aos seus demais parentes. Ou E. Comunicar os fatos ao conselho tutelar. Às vezes você não lembra de ter estudado isso, não lembra de ter visto essa parte da lei. Então, uma das formas de responder é na hora da prova e por eliminação. Denunciar os fatos à Defensoria Pública e ao Comissariado de Menores. Poderia ser? Bom, vamos deixar ela ali por enquanto. B. Convocar a mãe da criança, pedir-lhe explicações e orientá-la. Isso aqui certamente teria consequências ainda mais desastrosas para a segurança da criança, né?
Então, a alternativa B, vamos considerar como errada por enquanto. Acionar apenas o pai e pedir que ele tome providências contra a mãe também não garantiria a segurança da criança de forma alguma. A alternativa D, orientar a criança a comunicar a situação aos seus demais parentes, mesma situação. Como o diretor não tem conhecimento da família, de como é essa família dessa criança, ele não deveria tomar uma atitude dessa. Então a gente já consegue eliminar aqui, analisando as alternativas, pelo menos 3. Ficaria então denunciar os fatos à Defensoria Pública ou comunicar os fatos ao Conselho Tutelar. O ECA, no artigo 56, que é um dos artigos que mais caem também em concursos e processos seletivos da área da educação, vai dizer o seguinte, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados os recursos escolares, e elevados níveis de repetência. Então, os dirigentes escolares sempre vão comunicar o Conselho Tutelar em caso de maus tratos, muitas faltas ou abandono da escola, ou elevado nível de repetência. Detalhe: por que é que o artigo 56 fala apenas dos estabelecimentos de ensino fundamental? Lembra que o ECA é uma legislação de 1990 e nessa época em que ele foi redigido, a obrigatoriedade era apenas até o ensino fundamental, não existia obrigatoriedade ainda do ensino médio. Então, por isso que o artigo 56 ele se refere aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental. Portanto, voltando para as nossas alternativas, diante dessa situação, o dirigente do estabelecimento de ensino deve, então, comunicar os fatos ao Conselho Tutelar. Gabarito letra E. Questão número 7. O ECA, lei promulgada em 13 de julho de 1990, sob o número 8069, é uma importante legislação social, pois ratifica a criança e adolescente enquanto sujeitos em desenvolvimento, sob a égide da doutrinação da proteção integral. Dentre seus vários artigos, temos o artigo 131, que apresenta, a questão traz uma lacuna, enquanto órgão autônomo que tem por dever zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, quem é o órgão autônomo que tem por dever zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil? A alternativa A, o CRAS, B, o CREAS, C, a Câmara de Vereadores e D, o Conselho Tutelar. Bom, o CRAS e o CREAS são instituições voltadas à assistência social. Então, zelar pelos direitos de crianças e adolescentes não é o objetivo específico desses dois órgãos. Câmara dos Vereadores. Claro que dentre as funções dos vereadores, eles têm o dever de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes no Brasil, óbvio, porém, não é isso que está previsto no artigo 131. O artigo 131 do ECA, então, está se referindo à letra D, o Conselho Tutelar, órgão autônomo que tem por dever zelar pelos direitos das crianças e adolescentes no Brasil. E aqui eu trouxe o artigo 131, que diz que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. E falando em Conselho Tutelar, uma das informações que mais caem também é o artigo 132, que diz que em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá no mínimo um Conselho Tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto por 5 membros, escolhidos pela população local, para mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha.
Então, cada município ou região administrativa do DF tem que ter um conselho tutelar. O conselho tutelar tem que ser formado por 5 membros e o mandato desses membros é de 4 anos, permitida a recondução. Detalhes que também sempre aparecem em questão de prova. Questão número 8, mostrando que conselho tutelar é um tema repetido aí nas últimas provas de 2025. Em relação aos requisitos exigidos para a candidatura a membro do conselho tutelar, segundo o ECA, avalie se as afirmativas são certas ou erradas. Item 1, então, um dos requisitos para se candidatar como membro do conselho tutelar. Reconhecida idoneidade moral? Com certeza. Idoneidade moral, um dos requisitos principais para você poder atuar como conselheiro tutelar. Idade superior a 18 anos? Pegadinha da banca, ó. O requisito de idade não é ter idade superior a 18 anos. E o item 3, residir fora do município? Errado o item também, porque não faria sentido algum você atuar como conselheiro tutelar residindo fora do município onde você vai atuar. E onde é que isso aqui está previsto? Isso aqui está previsto no artigo 133 do ECA. Para candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Portanto, correto então apenas o primeiro item. Gabarito então letra B. A primeira é correta, as duas demais erradas. Questão número 9. De acordo com o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual das alternativas abaixo descreve corretamente o conceito de garantia de prioridade no ECA? Alternativa A. Compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, além de precedência no atendimento nos serviços públicos e destinação privilegiada de recursos públicos. Os itens primazia e precedência estão relacionados a receber primeiro. Então está dizendo que crianças e adolescentes devem receber primeiro a proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, além de também receber primeiro o atendimento nos serviços públicos e a destinação privilegiada de recursos públicos. Para mim, parece ok. Vamos para as próximas. Refere-se à exclusividade de atendimento das crianças e adolescentes nos serviços de saúde, sem a necessidade de atender as outras faixas etárias? Quer dizer que quando a gente está falando então de garantia de prioridade, a gente está dizendo que somente as crianças e adolescentes é que vão ter prioridade e que não tem a necessidade de atender as outras faixas etárias nos serviços de saúde? Alternativa B, errada. Alternativa C, inclui o acesso preferencial à educação, sem relação com outras áreas como saúde e lazer. Não, sem relação com as outras áreas, deixou a nossa alternativa C errada. D, significa que os recursos públicos para a infância e juventude devem ser utilizados em situações de urgência, não se aplicando a outras necessidades de desenvolvimento. Quer dizer que o recurso público voltado para a infância e adolescência, então, ele sempre vai ser utilizado em situações de urgência e que não se aplica, então, a outras necessidades. Alternativa D, errada. Alternativa E, refere-se ao atendimento em escolas e hospitais, sem considerar políticas públicas e outras áreas sociais importantes para o desenvolvimento integral. Ou seja, sempre que a gente fala de garantia de prioridade, a gente está se referindo apenas a escolas e hospitais e não em outras áreas como políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes? Alternativa E, errada. Vamos verificar então se a alternativa A é a correta de fato? Lá no artigo 4º, olha só. Lá no parágrafo único do artigo 4º. Mas vamos fazer a leitura dele completo. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade,
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende, e aqui ele traz 4 itens. Os 2 primeiros estão grifados porque, sem dúvida alguma, são os que mais caem em prova. Então, a garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, confirmando então o nosso gabarito, letra A. Questão número 10. O ECA dispõe que crianças e adolescentes não serão objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, violência e pressão, sendo seus direitos sociais garantidos. De acordo com a legislação, os integrantes desse grupo apresentam uma condição peculiar que os define como. Então, como é que o ECA caracteriza as crianças e os adolescentes? Como menores carentes? Como pessoas em desenvolvimento? Como inalienáveis? Como portadores de necessidades especiais? Ou como socialmente excluídos? Apenas com uma leitura dos itens você já consegue destacar que certamente o item B faz mais sentido. Porque se o ECA afirma que os integrantes desse grupo, ou seja, as crianças e os adolescentes, apresentam uma condição peculiar, o que faria mais sentido aqui dentre essas alternativas é dizer que a condição peculiar que eles apresentam é serem pessoas em desenvolvimento. Alternativa B. Mas vamos conferir se é isso mesmo? Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Gabarito, então, letra B. Assim a gente encerra esse vídeo sobre os 10 temas mais repetidos aí em provas de concurso no ano de 2025 em relação ao ECA. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like, já se inscreve no canal, agradeço a sua companhia até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.